Agora a gente fala que o mercado projeta que a Petrobras pode cortar o preço da gasolina nos próximos dias. Isso porque a defasagem do preço doméstico para o internacional acabou aumentando bastante nos últimos dias. E segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a diferença está em 23 centavos. Vamos entender então sobre esses impactos da redução do preço do combustível, se isso realmente acontecer, com a Amanda Butin, gerente de desenvolvimento de negócios da Argos. Tudo bem? Não é a Mansi, eu tô falando errado aqui, falei Amanda. Muriel, acontece toda hora. Geralmente é corretor, automático. Talvez seja o caso do seu prompt aí, mas é Amance. Não, mas Tá quase. quem errou fui eu mesma, Mansi, peço desculpas. Meu nome é diferente também, Muriel, então o pessoal erra, eu tô acostumada, mas eu peço desculpas porque não tem jeito aqui, não quero errar não aqui o seu nome. Não, então Amance estamos juntos. Butim. Sim, Amância, eu quero isso muito mesmo. te ouvir sobre esse cenário aqui, essa expectativa de que talvez a gente esteja diante aí de um corte no preço da gasolina. Qual que é a projeção que, na avaliação de vocês, faria sentido? Em torno de 5% de queda, 10%? Como é que vocês enxergam esse cenário? A própria Bicom já fez um levantamento mostrando que talvez aí a defasagem está em 8%, então esse cenário poderia ficar entre 5% e 10%. Como é que vocês enxergam isso, Amância? Claro, não, a gente tem escutado isso, né, tem muito ruído no mercado, principalmente depois de uma sinalização da própria CEO da Petrobras nas redes sociais, né, sobre a queda recente do preço do petróleo. O preço da gasolina da Petrobras, ele anda defasado, no sentido que está mais caro do que importar já faz um tempo. Só que essa defasagem, ela vem se ampliando, né. A própria Bicom está falando em 23 centavos, na nossa conta está mostrando mais 30 centavos, né, que é um patamar bem relevante, né, a gente estaria mais próximo de 10%, né, de defasagem. Então, tem sim, né, muitos sinais ali do que esse reajuste pode chegar. Pra trazer, assim, uma, comparação, assim, mais próxima, o último reajuste, Muriel, foi em 30 de maio, final de maio. E aí, na época, na nossa conta, a defasagem estava em 40 centavos. Então deve acontecer sim. Agora você perguntou, né, da amplitude ali do reajuste, a gente não acha que o reajuste todo vai equalizar com a importação, talvez tenha ali ainda um colchão eh, para deixar um pouco, né, o produto deve continuar ainda um pouco mais favorável, se a gente olhar, né, para os últimos reajustes, a amplitude dos últimos reajustes. E aí tem muitos fatores por trás dessa decisão de não, mudar totalmente esse cenário de arbitragem aberta. A Mansi, e ao mesmo tempo tem essa expectativa de que, se a gente tiver realmente um reajuste, a gente está diante de um cenário de que isso pode impactar bastante no IPCA. E aí, consequentemente, pode impactar também na taxa Selic. Não, exatamente, o IPCA tem sim, junto com o diesel, né, eles têm um peso direto e depois indireto, na inflação, percepção da inflação também, com os consumidores, então é toda uma questão de equilíbrio, viu, Muriel? Se a gente se atenta, assim, às regras que a Petrobras atualizou sobre sua política de preços, né, a gente pode ler ali que, bom, primeiro tem a questão do prazo, né, a gente está falando de um último reajuste em maio, a Petrobras já tinha sinalizou que não gostava de fazer ajustes repentinos, a gente tem já alguns meses, né. Tem toda a questão também eh, da situação, né, da competitividade da gasolina referente aos outros produtos, né, principalmente o etanol hidratado, e a demanda local. E no momento, né, fora a questão do IPCA, da questão interna, vamos dizer assim, ela aponta mais para uma situação confortável para a Petrobras, porque a Petrobras também, ela consegue fazer mais margem nessa gasolina no momento que o consumo, ele aumenta para a gasolina. A gente tem um consumo de álcool que está caindo, a gente fez uma pesquisa junto com
participantes de mercado, né, distribuidores, importadores, refinadores, e eles enxergam, né, agora em meados do mês que o consumo de gasolina ele deve continuar aumentando, em torno de 5%. Tem outra questão, que é a interdição da refinaria de Manguinhos, então tem mais espaço para a Petrobras colocar o produto dela. Ela está com uma demanda forte, né, uma competição não muito grande com outros produtos, só que realmente essa diferença de preço fica num patamar que começa a vir o questionamento: será que não está na hora de fazer o reajuste? E também essa agenda, né, mais macro, mais do governo, de dar uma pressionada na inflação e no IPCA. E aí aproveito até para a gente tentar juntos enumerar quais são os principais fatores que na sua avaliação ao longo desses meses está fazendo com que aconteça essa defasagem, Amâncio, porque a gente fica nessa expectativa para tentar entender. A gente está falando aí de guerras, por exemplo, e agora talvez até o fim dessa guerra que a gente está acompanhando entre Israel e o Hamas, mas aí gera dúvida, porque ao mesmo tempo a gente sabe que a guerra que tem um impacto direto realmente é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? Então queria entender um pouco da sua avaliação, porque quando a gente viu o avanço aí do acordo de paz entre Israel e Hamas, a gente viu também os preços do petróleo caindo. Queria entender um pouco sobre essa apreensão como um todo global e quais são os itens que você também acabaria enumerando para que a gente entenda esses principais impactos. Não, isso é um ponto muito interessante, Muriel, que você trouxe, né? A gente tem, né, uma gangorra ali entre o preço, né, se vai subir, se vai cair. O que leva, né, o preço a subir, os fatores que elevam o preço no momento são aqueles que você falou, os fatores geopolíticos, né, que vão dar impulso no pro preço. Então, guerra da Ucrânia com a Rússia, né, isso tem impacto direto, né, porque a Rússia é um grande produtor de petróleo, é um grande produtores, né, e exportadores de derivados de petróleo, inclusive para o Brasil, só que essa participação tem caído, né, em função dos ataques dos drones ali, a exportação da gasolina da Rússia, né, é proibida hoje. Então, a questão do Hamas e do Israel pesa também, e esses fatores, né, eles costumam, assim, no curtíssimo prazo, quando tem um novo choque, uma nova crise, empurrar o preço. Agora, dos fatores que levam o preço a cair, são os fundamentos de mercado. E aí, quando sai de cena esses fatores geopolíticos, se impõe de novo, né, os fundamentos de mercado. E a gente tem, né, está no momento em que a OPEP mais e seus aliados estão ampliando, né, os aumentos de produção depois de um período longo de cortes. A gente tem, você falou, né, nas suas últimas reportagens, né, vocês mostraram, né, que tem muita dúvida sobre se o crescimento econômico atual pode se sustentar em relação, né, a crédito, a inflação nos Estados Unidos também. Então, todos esses fundamentos de mercado mais macroeconômico, tirando toda a parte, né, geopolítica, que agora está um pouco menos séria, realmente assim está levando para essa queda de preço. Em algum momento, né, essa questão está na hora de compensar. E eu acho que a Petrobras está sempre de olho, está sempre tentando equilibrar esses pratos. Eu acho que assim, o que a gente tem escutado muito do mercado é que a Petrobras ela tem também demandas, né, de dividendos, até do seu principal acionista, que é o Estado, né, no momento de eleição, e está nesse momento também, né, para ter margem de refino confortável, até que, né, ter um espaço para fazer reajuste, né, mas sem também machucar suas margens de refino. Então, isso é muito importante. Lembrando que no diesel, no momento, a gente está mais ou menos no 0 a 0, né? Eu acho que a paridade de importação, o custo do produto importado comparado com a Petrobras está bem em linha, mas a gasolina, né, já era uma questão e está ficando agora cada vez mais, né, relevante essa questão do reajuste. A questão, só terminando, Muriel, é que se olhar para o histórico, a Petrobras tem um padrão de fazer esse reajuste em meados do mês ou no final, na virada do mês, né? O último foi 30 de maio. Hoje, 16 de outubro, a gente já passou da fase do meados do mês, mas talvez, né, o mercado de combustível está esperando, tá apostando mais no reajuste para o final do mês. Amância, aproveito para te perguntar como que os investidores podem ver também esse anúncio desse corte, dessa queda no preço
do combustível especificamente, os investidores que estão de olho em cada movimentação, obviamente, da Petrobras. Portanto, qual que pode ser o impacto daqui para frente se esse anúncio realmente acontecer? Olha, eu acho que, do ponto de vista, né, de olhar para a Petrobras, seu compromisso, né, com sua própria política e seu compromisso com a paridade de importação, talvez seja uma notícia, né, de uma postura saudável com o que está acontecendo no mercado, assim. Até a própria Abicom falou, né, a Abicom que muitas vezes crítica da política de preço da Petrobras, falou: "Olha, tem espaço para derrubar o preço", e a Bicom, assim, costuma ter uma linha mais cobra da Petrobras de acompanhar o mercado. Então eu acho que seria, né, uma postura ali da Petrobras que estaria alinhado com as práticas de um mercado mais livre e transparente. Entender, porque a gente tem o argumento utilizado pela Abicom especificamente falando que a empresa estaria usando um subsídio cruzado praticamente, né? Compensando a perda com o diesel e aí com os ganhos da gasolina. Eu queria entender como é que você enxerga esse cenário também. De fato, durante muito tempo a gente tinha esse efeito, né, da gasolina com uma margem muito, bem boa para importação, ou seja, um preço da Petrobras um pouco supervalorizado, enquanto o diesel estava mais caro. Hoje ele se encontra, né, mais em linha. Quem tem essa resposta, né, é a diretoria de comercialização de marketing da Petrobras, né. Só que se você perguntar para eles, eles não vão te dar essa resposta. Mas, em termo, né, eu acho que a sinais dessa resposta, eles vão vir agora, né, no próximo balanço da Petrobras. Eu acho que a gente tem que ficar atento, né, à margem de refino, quanto que o refino, se ele foi, superavitário ou se ele deu um déficit para a empresa. E eu acho que, né, dado, assim, os últimos níveis de preço, tanto a da gasolina como do diesel, que são os principais produtos, a gente tinha uma margem boa. Mas, essa interpretação, eu não vou, entrar no detalhe, mas assim, da Abicom eu acho que ela faz certo sentido sim. Muito bem, nós conversamos com a Amâncio Butim, gerente de desenvolvimento de negócios da Argos. Obrigada mais uma vez e desculpa pelo erro, viu, no nome. Imagina, Muriel, foi um prazer falar com vocês. Prazer Boa foi tarde. nosso, volte sempre. Boa tarde.